Eu sei que ambas são professoras hoje da URGS, né, e coordenadoras do curso de processos curatoriais. Então, nosso convite aqui foi em função dessas ações, das práticas de vocês, das publicações de vocês sobre o assunto e da formação e atuação que vocês têm nesse campo. Então, assim, sejam muito bem-vindos ao UFPB, né, ao minicurso, né, Sistemas de Arte, Curadorias e Dissidências na Arte Contemporânea. É um prazer estar com vocês aqui, Ana e Bruna. E é isso, assim, eu acho que vocês podem falar um pouco mais da experiência e nos abrilhantar com a ideia dessa experiência da formação em curadoria que vocês estão fazendo no Rio Grande do Sul. Eu acho que nos interessa muito para pensar nossa prática aqui também. Bem-vindo. Bom, então, em primeiro lugar, vou começar, então. Eu sou Ana Albani de Carvalho e, em primeiro lugar, cumprimentar a todos e todas, agradecer bastante ao Robson por esse convite, por essa oportunidade, essa possibilidade de estarmos aqui, eu e Bruna, conversando com vocês. A gente fala muito em termos de Brasil, utiliza, não é, a questão do país, da nação, mas somos geograficamente, cultural, social, enfim, um país muito grande, com distâncias bastante marcadas, e essa possibilidade do online, essa possibilidade de aproximação, de conversas, norte, sul, nordeste, isso nos enriquece muito. Então, agradecemos muito essa oportunidade, essa possibilidade que é dada agora, não é? E, inclusive, conversar um pouco sobre isso a partir das nossas experiências. Nós pensamos, conversando, não é, eu e Bruna, mais do que fazer assim, como o Robson havia proposto, meia hora de fala para a Ana, meia hora de fala para a Bruna, nós trouxemos aqui um material para compartilhar com vocês, realmente a partir da nossa experiência com a especialização em práticas curatoriais e outras experiências que trazemos, não é, das nossas trajetórias profissionais, da nossa trajetória de pesquisas ao longo desses anos, e pensamos mais no modelo, assim, tipo jogral, vamos chamar assim, em que vamos trazendo algumas questões. Nós pensamos em começar falando um pouco, contextualizando, não é, exatamente pensando numa contextualização de como surge essa preocupação, essa percepção de que uma formação mais sistemática e, de alguma maneira, que trouxesse um aporte não apenas teórico, mas também uma reflexão sobre métodos, sobre as práticas no campo da curadoria, e, claro, nós temos uma atuação mais focada na curadoria, nas artes visuais, a partir do circuito de arte contemporânea e das artes visuais, mas sabemos muito bem que a curadoria não se restringe ao campo das artes visuais, nem sequer só ao campo das exposições, mas está muito assentado, entendemos nós, nas práticas, nos procedimentos que, ancorados, não é, pela experiência que as artes plásticas, as artes visuais, a partir das suas instituições, sejam elas públicas, sejam elas privadas, aportam ao campo da curadoria e que, enfim, conectam com outros campos, outras disciplinas, outras áreas, e que é também um aspecto que nós percebemos nesse curso de especialização em práticas curatoriais. Então, nesse sentido, nós pensamos em comentar um pouco sobre o surgimento, o nosso pensamento sobre a necessidade desse curso, e nesse sentido de uma formação mais sistemática nessa área, e pensamos nesse formato da especialização, apresentar um pouco o curso, como nós pensamos, porque a partir dele, não é, também essa questão da metodologia, pensar sobre a formação em curadoria, a partir do que pesquisamos sobre o que já existia em outros lugares, em termos de formação em curadoria e voltado para o campo das exposições.
E também gostaríamos de mostrar para vocês um caso, vamos dizer assim, que é o laboratório que realizamos na edição passada da especialização, que resultou em uma exposição e que nos parece uma experiência muito bem sucedida de laboratório curatorial, num determinado modelo, né? Então, nós montamos um PPT para mostrar para vocês em relação a isso. Mas, então, antes de começar, assim, de botar aqui a tela com esse PPT, eu só gostaria de contextualizar um pouco, porque uma questão que eu acho importante de trazer é o seguinte: o circuito de arte, o sistema de arte em Porto Alegre, vamos dizer assim, ele tem uma trajetória marcada por algumas instituições, entre elas a criação do Instituto de Artes, agora da URGS, não é? Ele não surge como Instituto de Artes, mas como uma escola de artes, e é criado em 1910, então é uma longa trajetória, de alguma maneira, essa pontuação de um sistema de arte como uma formação em artes visuais. Então, 1910, eu acho uma data importante para sabermos que foi criado o curso de pintura e de escultura em Porto Alegre, passa a ter uma formação acadêmica em artes. Existe toda uma construção desse sistema, que vai ter a criação do Instituto de Artes. O Instituto de Artes vai criar também salões de belas artes, então esses salões de belas artes vão configurar uma determinada estrutura em que exposições, apresentações públicas de arte, dentro desse modelo acadêmico, né? Eu acho que esse é um ponto a ser marcado. Porém, aquilo que eu estou resumindo muito, mas para dar mais ou menos algumas datas, um mercado de arte, galerias, de uma maneira mais efetiva, vão surgir em Porto Alegre de uma maneira mais consistente, ali pelas décadas de 60 e 70, que é o que se pode pensar no surgimento de um mercado de arte. Tá? Bom, temos o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, que ele é criado ali no final dos anos 40, início dos anos 50, tá? Com o seu sistema de museu de arte. E o Museu de Arte Contemporânea, ele é criado em Porto Alegre em 1992. E a cena artística em Porto Alegre, ela tem uma modificação bastante significativa nos anos 90, claro, estou resumindo muito esse processo, mas é mais para sinalizar que, a partir dos anos 90, nós vamos observar em Porto Alegre o surgimento de vários espaços e instituições, e que dentro do surgimento desses espaços e dessas instituições, como, por exemplo, a Fundação Iberê Camargo, a Bienal do Mercosul, a implantação de uma instituição que é privada, o Santander Cultural, em 2001, depois outras instituições que vão surgindo e se configurando ao lado dessas instituições públicas, e que vão aquecendo essa cena e trazem a figura do curador de uma maneira mais, digamos assim, efetiva para essa cena local. Até então, como vocês sabem, embora a função, porque eu acho que é importante a gente distinguir o uso do termo curador, o papel e a função, esse reconhecimento de um papel do curador como sendo o autor, ou estando ligado, ou trabalhando, ou processando a autoria de uma exposição, ele é um fenômeno significativamente recente. Nós não observamos, assim, como assinatura, em termos mesmo bom, podemos pensar em Frederico Moraes, podemos pensar naqueles eventos e depois enfim, Rio de Janeiro, São Paulo, as bienais de São Paulo, mas, enfim, podemos marcar aí pelos anos 80, mas antes dos anos 90, a gente não vê de uma maneira tão consolidada assim, e a utilização do termo e tal. E eu acho interessante porque agora, inclusive vendo o
título do curso, Curadoria e Dissidências na Arte Contemporânea. Hoje, mais recentemente, eu acho que nós observamos uma outra virada também dentro do trabalho de curadoria, que é uma passagem de um modelo em que tínhamos uma curadoria mais centrada na figura de um autor, para um trabalho que lida bastante com processos compartilhados de criação, em que vai, inclusive, colocar em discussão a própria função e o papel da curadoria. Sempre foi um papel, eu acho, a ser discutido, nunca foi um papel, um lugar e uma função. Ele está em construção ainda, e não é algo que a gente pode entender como algo fechado, tá? Então, nesse sentido, eu queria marcar essas datas. Bom, e se a gente for colocar isso, então, dentro do Instituto de Artes, nós já tínhamos algumas disciplinas que exploravam essa metodologia e esse trabalho com questões de curadoria, museografia, expografia. Eu vou agradecendo o convite, então, né? Aproveitar, enquanto a Ana sobe a apresentação, para agradecer o convite do Robson. Como a Ana vinha dizendo, esse modelo de ensino remoto tem trazido uma série de desafios, tanto para alunos quanto para professores, mas, por outro lado, ele tem nos aberto a possibilidade de contato e de diálogo com tanta gente, para além do nosso reduto geográfico imediato, e isso tem sido uma experiência bastante positiva. Então, tem várias coisas do ensino remoto que acredito que vocês, enquanto alunos, e nós, enquanto professores, está todo mundo bastante cansado. No entanto, essa possibilidade de estar conversando com gente do país inteiro, e mais especificamente do Nordeste, criando essa ponte, enfim, que extrapola, ou burla, ou passa por cima, né, do eixo central do país, me parece uma oportunidade linda, assim, sou muito grata por estar aqui com vocês hoje. Acho que, enfim, a expectativa é de que seja, para além de uma apresentação nossa e do curso, uma conversa muito agradável com vocês. Então, eu queria já deixar essa ponte, né, aberta para, enfim, anotem as suas perguntas aí para a gente, ao final, conversar. Acredito que também é isso, né, Ana? A gente vai apresentar a nossa parte, mas deixar um espaço para essa troca é bastante rico. É isso que a gente tem feito também em termos de metodologia em sala de aula com os alunos. Agora, a gente acabou de começar, faz menos de um mês, a segunda turma, né, a segunda edição desse curso de especialização em práticas curatoriais. Acabamos de formar a primeira turma, estamos iniciando a segunda turma, e enfim, é uma experiência bastante interessante e eu diria até, assim, energizante nesse momento. Eu gosto muito, e eu sei que tem alguns alunos aí que são dessa segunda turma, alguns da primeira. Essa semana, esse sábado, amanhã eu dou aula para eles, vai ser minha primeira aula com eles, eu estou bastante animada, apesar de já ter tido contato em outras situações, assim. Que mais que eu posso falar? Acho que nesse sentido das coisas que a Ana estava falando, e talvez seja bastante interessante a gente pensar um pouco assim no título mesmo, né, que a gente deu ao curso, é uma especialização, lato sensu, ela dá continuidade, a pessoa tem que ter já uma graduação prévia em áreas afins, não precisa ser em artes, né? Nós temos alunos do teatro, nós temos alunos da educação, da história, da sociologia, nós temos alunos realmente de muitas áreas, enfim, do cinema, do audiovisual, da fotografia, mas a gente pensou, e ao formatar esse curso para a primeira edição, qual seria o título do curso, e nós chegamos a essa ideia de práticas curatoriais por uma série de questões, mas em especial por pensar que nós tínhamos a necessidade de um curso que, para além de teórico e reflexivo, fosse também prático, ou seja, que ao final do curso os alunos saíssem com uma gama de ferramentas, né, que os possibilitasse atuar enquanto curadores, ou seja, mais para frente eu vou explicar da grade de disciplinas. Nós temos uma série de disciplinas teóricas, outras que são laboratórios, de mão na massa mesmo, então essa questão, né, da gente entender a curadoria enquanto uma reflexão, um estudo, mas também enquanto uma prática, e
Para a gente, muito importante não era assim, ter uma especialização em curadoria, que nos parecia uma coisa muito taxativa, muito fechada, mas manter isso no plural, enquanto práticas curatoriais que pudessem expandir a noção e a percepção do que curadoria significa, né? Não apenas a exposição, mas também um ciclo de palestras, uma residência, uma publicação, enfim, práticas que vão de questões pedagógicas, educativas, mas que também, obviamente, tem um grande foco no processo expositivo, como a própria Ana vai apresentar depois essa experiência do laboratório de curadoria. Com isso, já vi que a professora Ana subiu a apresentação, vou passar a palavra para ela começar, agradecendo mais uma vez o convite do Robson e a presença de todos vocês aqui. Então, nós trouxemos um pouco aqui esse contexto de criação do curso, o qual mencionamos muito brevemente, ali que em Porto Alegre existe, nós podemos pensar em alguns marcadores, e essa percepção da existência já razoavelmente consolidada de uma prática na área de curadoria, de pesquisas na área de curadoria a partir do campo das artes visuais, tanto dentro das instituições, essas instituições que eu mencionei, como tanto pelo lado de instituições privadas, nos quais citamos a Bienal do Mercosul, a Fundação Iberê Camargo, a Fundação Vera Chaves Barcelos, que é de 2005, o Santander Cultural, mas também dentro da universidade, do Instituto de Artes da URGS, desde meados dos anos 90, inclusive quando eu ingressei no Instituto de Artes, eu ingressei em 1992 como professora, e neste momento são criadas 2 disciplinas, laboratório de museografia, laboratório de museologia, depois é criado mais recentemente com o curso de História da Arte, que foi criado também nos anos 2000, dentro do REUNE, do projeto REUNE, não é do governo, e são criadas essas disciplinas que eram voltadas aos estudantes de artes visuais com esse propósito, e desde lá eu tenho desenvolvido uma metodologia de trabalho nestas disciplinas com os estudantes de artes visuais, inicialmente, tanto de licenciatura quanto do bacharelado, de laboratórios curatoriais. Claro, ali na graduação eram grupos relativamente pequenos, raramente tínhamos mais de 20 estudantes em uma disciplina, geralmente uns 15, e desenvolvemos projetos vinculados a diversas instituições, ao Museu de Arte, ao MAC, algumas exposições que itineraram pelo Rio Grande do Sul, em outros espaços, junto a galerias, a cada ano, com essa disciplina, enfim, desde os anos 90 para cá, íamos realizando projetos, explorando essa metodologia, e especialmente algo que eu demorei um pouco, inclusive, para sistematizar, em termos mais reflexivos e teóricos, que é a metodologia das curadorias colaborativas e compartilhadas, que era a base, o fundamento desse tipo de trabalho. Explorávamos essas noções de pensar a curadoria, isso eu acho que é uma coisa importante de se colocar, pensar a curadoria tanto como um trabalho autoral, ela tem uma dimensão autoral, tem uma dimensão criativa, isso é fundamental colocar, ao mesmo tempo é sempre resultado de um trabalho coletivo, uma exposição não se faz sozinho, se faz trabalhando em equipe, em grupo, sempre é um trabalho de alguma dimensão colaborativo. Nestes termos, também trabalhamos muito com a ideia de curadoria, de exposição e do trabalho do curador, como envolvendo uma negociação de expectativas. E, nesse sentido, eu acho que linka um pouco com o que a Bruna estava colocando, na verdade, linka bastante com o que a Bruna estava colocando, que o trabalho de curadoria, ele envolve tanto as expectativas dos gestores
das instituições ou dos espaços expositivos, dos espaços, enfim, das instituições que acolhem o projeto, que convidam curadores ou artistas, as expectativas do próprio curador ou curadora, que pode ter sido convidado pela instituição ou convidado pelos artistas, ou ser o proponente da exposição, as expectativas dos artistas que participam dessa exposição, que são convidados pelo curador ou que são convidados pela instituição, e que vão trabalhar em conjunto com os curadores, as expectativas dos profissionais que fazem a expografia, principalmente no caso de grandes exposições, isso envolve projetos mais, enfim, detalhados no que concerne a expografia, as expectativas de quem trabalha mais diretamente ligado ao público, ou seja, a equipe do educativo, da curadoria, e nós poderíamos ir listando, e essas expectativas desses diferentes agentes, desses diferentes profissionais, que inclusive nós temos no nosso curso, essa é uma questão interessante de pensar, não somente profissionais, enfim, pessoas que estão interessadas em atuar mais diretamente como curadores, mas uma série de profissionais que estão relacionados a estas outros, digamos, a essas outras funções e papéis dentro do sistema de arte. E essas expectativas, elas podem ser, podem confluir, como podem, inclusive, ser, assim, um tanto para o quanto diferentes, que é o que gera também um certo embate, nesse sentido, o trabalho de um curador, por isso que eu acho que tem muito a ver com a ideia de negociação, um certo trabalho diplomático também por parte do curador. Um outro aspecto, né, com isso a gente conecta com essa ideia de necessidade de profissionalização do campo artístico, que é o que observamos, por isso a ideia de práticas curatoriais, porque na verdade não é tanto uma ideia de apenas formar curadores, mas promover uma profissionalização, uma formação, uma reflexão a partir das práticas curatoriais que possam, enfim, tocar, não é, todos esses profissionais e redes envolvidos nesse processo. Não sei se Bruna gostaria de comentar um pouco sobre o protagonismo da exposição. Olha, Ana, acho que, enfim, tu já foi mencionando essa questão institucional, né, a gente vê aqui, pelo menos em Porto Alegre, mas a gente sabe que é um fenômeno nacional e mundial, mas aqui aconteceu especialmente a partir dos anos 90 e também muito relacionado com a criação das leis de incentivo, né, começaram a surgir uma série de instituições privadas, a Bienal do Mercosul é um ícone para a gente aqui nesse sentido, porque por causa dela, por exemplo, a nossa lei de incentivo à cultura do Estado do Rio Grande do Sul foi criada, se deu andamento a ela em 1995, a Bienal do Mercosul é o projeto 1 da LIC do Rio Grande do Sul. Então, esse contexto, que também é econômico, é político, gerou esse ambiente favorável para que as exposições passassem, então, a ter esse protagonismo. E a gente fala de exposições no sentido de exposições temporárias, não aquelas exposições de acervo que as instituições até então mantinham de uma forma mais alongada, mas essa subsequência de uma série de exposições temporárias, ou seja, o funcionamento do sistema da arte a partir de uma ideia de projeto, né? E passou a dar também, ou passou a demandar do campo artístico uma série de profissionais para lidar com essa situação, né? Desde, enfim, da formatação, envio do projeto, até a sua plena execução, até a parte autoral e criativa, como a Ana estava falando. Então, assim, a exposição passa a ter essa visibilidade. Nós temos ali, no final dos anos 90, início dos anos 2000, em termos mundiais, o boom das bienais, né? Aqui no Brasil, reflete com a própria Bienal do Mercosul, mas não apenas exposições de grande monta, que passam, então, a demandar a figura do curador e dessas outras figuras que gravitam ao redor e que compõem conjuntamente esses projetos, como a Ana bem vinha explicando. Acho que é isso.
Agora, a Bruna ressaltou essa questão, esse aspecto dos editais e das leis de incentivo que surgem ali nos anos 90, e o surgimento desse agente, dessa figura, que é o produtor cultural. Eu acho que esse é um aspecto também muito importante no circuito de arte, no nosso sistema. Eu queria sinalizar também que em Porto Alegre nós tivemos, ali entre 94 e 95, a criação pela Prefeitura de Porto Alegre de um fundo de apoio a projetos culturais, a fundo perdido, era um patrocínio realmente, e eram valores relativamente pequenos, vamos chamar assim, não é? Mas Funproarte chamava-se, e existiu durante vários anos, e depois, agora, nesses últimos anos, enfim, ele foi um pouco desidratado, ele estava ligado enfim, era um projeto das prefeituras, lá do período de meados dos anos 95, mas, enfim, isso foi muito interessante, muito enriquecedor para Porto Alegre, porque possibilitou, em todas as áreas, artes visuais, música, audiovisual, teatro, mas, em especial, no campo das artes visuais, a possibilidade de que, enfim, produtores independentes, artistas, curadores, apresentassem projetos e conseguissem um financiamento, um patrocínio, um suporte público para os seus projetos, sem precisar, que é o caso dos editais e das leis de incentivo, de você conseguir um patrocinador privado, o que a gente sabe que é bastante difícil para projetos, enfim, menores, mais independentes, que não estão com o suporte e a ancoragem de empresas patrocinadoras. E, nesse sentido, isso fomentou o surgimento de profissionais, de curadores, de projetos que demandavam esse trabalho de curadoria no campo das artes visuais. Nós vamos observar que tem uma disseminação nesse momento aqui, né? Aqui nós trouxemos o que está um pouco no nosso escopo, que são os objetivos do curso, de alguma maneira já comentamos ao longo da nossa fala, esse fomentar e desenvolver a formação profissional, a capacitação profissional, esse intercâmbio também entre pesquisadores do campo da curadoria, e, em especial, esse ponto que é a criação de ferramentas, o desenvolvimento de metodologias, a reflexão, voltados tanto para a gestão, produção e difusão de exposições, projetos curatoriais e educativos. Isso, o próprio curso, os projetos, depois, quando falarmos ali das disciplinas, a gente pode tocar um pouco mais nisso, mas aqui também tem o que pensamos em termos de aporte, contribuição ao campo de conhecimento que uma especialização poderia trazer. Claro, é o formato que nos pareceu mais interessante, um curso de especialização, na medida em que quem se inscreve no curso já tem uma formação básica de graduação anterior. Nós temos muitos alunos com mestrado, com doutorado, que vêm de outras áreas, que já atuam em instituições, porque, claro, havia uma demanda represada, não é, de formação nessa área, e eu acho que essa é uma das coisas, um dos aspectos que percebemos nessa primeira turma, muito enriquecedor, que é essa troca, essa convivência de profissionais, pesquisadores. O grupo geralmente é bem diversificado, tanto em faixa etária, quanto em base... Experiência e atuação, né, Ana, no campo. E atuação, exatamente. Isso torna o trabalho muito rico, foi assim na primeira turma, e estamos vendo que é bem possível, será assim na segunda turma também. Bom, aqui nós estamos trazendo essa experiência a partir da primeira turma. O curso nós projetamos, começamos a pensar na formatação desse curso ali em 2018, final de 2018, eu e Bruna começamos conversando sobre isso a partir de interesses comuns, conjugando
as nossas trajetórias e também com o ingresso de um grupo de professores no Instituto de Artes que já tinham, tanto nas suas práticas quanto na sua reflexão, porque isso foi muito importante, não é? Eu e Bruna sempre conversávamos muito sobre isso, que era muito importante que o grupo de professores, que depois nós vamos apontar ali, que trabalha nesse curso, fosse tanto com experiência prática na sua área de atuação, na área de curadoria, educativa, na área de produção, enfim, não é? Nas diferentes disciplinas que estamos propondo, pensamos para o curso, quanto também tivessem pesquisas na área. Eu acho, Ana, que essa é uma questão importante de frisar, porque quando a gente pensa num curso de especialização, as pessoas perguntam, né, bom, por que não um curso de graduação? Bom, por que não um mestrado ou doutorado em curadoria, né? Uhum. Bom, um curso de graduação a gente sabe que tem todo uma burocracia e questões legais para formar um curso e ter professores, etc. Mas, para além disso, nos parece que é muito interessante que o aluno já venha com uma certa bagagem e maturidade, né? Que ele não, aos 17, 18 anos, escolha fazer um curso de curadoria, mas sim que ele já venha do seu contexto, seja o audiovisual, o teatro, a dança, a música, as artes visuais, e que ele se aproxime, então, desse conjunto de ferramentas, de conhecimento, de habilidades que um curador ou profissionais afins necessitem para atuar. E também não um mestrado ou um doutorado necessariamente em curadoria, porque, apesar de, no próprio programa de pós-graduação em artes visuais da URGS, nós termos excelentes dissertações e teses de doutorado defendidas sobre o tema, inclusive a maior parte delas com orientação da professora Ana, nos parece, enfim, a intenção é que esse curso, como já mencionei, ele formasse profissionais para uma atuação prática, era isso que a gente observava que faltava, e em grande medida ainda falta, né? Ou seja, o mestrado e o doutorado, ele prioriza uma reflexão aprofundada, uma análise crítica, não que os nossos alunos da especialização não tenham acesso a esse tipo de conhecimento, não haja esse tipo de debate, mas para a gente era muito importante que dentro das disciplinas oferecidas e o conhecimento repassado tivessem essas ferramentas. Então, né, os laboratórios de museografia, de projeto, de texto, laboratório, enfim, disciplina de produção e gestão cultural, que fosse essa série de ferramentas que a gente imagina e espera possibilitem aos nossos alunos egressos atuar no mercado de trabalho, se não diretamente com cada uma dessas funções, porque são múltiplas e ninguém é necessariamente bom em tudo, mas que ele entenda os processos envolvidos nessa construção conjunta e coletiva e que ele saiba, então, acessar os respectivos profissionais, ajudem a compor isso e que saiba o que esperar e demandar desses profissionais, né? Então, assim, chamar um produtor, chamar montador, enfim, né? Conseguir dialogar e acessar e ampliar essa rede. Então, isso para a gente era bastante importante e para nossa grande alegria, tanto na primeira turma quanto na segunda, o perfil de alunos veio respondendo às nossas expectativas, né? Gente já com experiência institucional, gente sem nenhuma experiência institucional, recém-formado, mas, enfim, muito atualizado em termos das discussões conceituais que o campo exige. Então, essa troca e esse perfil bastante ampliado nos fez compor, pelo menos na primeira turma, a segunda turma a gente está começando a conhecer, um perfil e uma dinâmica muito interessante em sala de aula, né, Ana? Uma questão que, dentro disso que tu colocaste, que a Bruna colocou, que é importante, é que o formato da especialização, diferente de um curso de extensão, no qual geralmente cursos de extensão são mais curtos, e também o curso de mestrado, ele é focado em pesquisas individuais, assim como mais ainda um curso de doutorado, no qual você tem poucas disciplinas a fazer em comum. O trabalho em uma especialização, nesse sentido, nós defendemos, não é? Eu, lá nos anos 80, assim que
quando acabei a minha graduação em artes visuais, a minha formação é em artes visuais. Eu, durante um certo período de tempo, até me direcionar para o campo da história da arte, atuei como artista. A Bruna tem uma outra formação, e eu acho que, nesse sentido, também a nossa diversidade de formações de origem dentro do curso, ela se complementa, nós temos essa trama, essa costura, e temos procurado investir nisso, fazer com que conflua, com que haja uma contribuição, uma soma. É que da especialização você tem um grupo de estudantes realizando as mesmas disciplinas, convivendo durante um período de tempo, 1 ano, 1 ano e meio, e essa convivência faz com que possa se construir determinados projetos, que é um processo bastante diferente do que a gente observa nos cursos de graduação, no qual as disciplinas são mais alongadas, você vai meio que se dispersando enquanto turma, e, ao mesmo tempo, nos mestrados e nos doutorados, porque necessariamente você vai se voltar à sua pesquisa individual, à sua pesquisa pessoal. Então, nós chegamos à conclusão de que o formato especialização era o mais interessante. Eu acho, enfim, essa para mim, a grade de disciplinas do curso, eu sou bastante orgulhosa dela, a gente, inclusive, a grade que vocês vão ver daqui a pouco já é da segunda turma, que sofreu algumas pequenas modificações em relação à primeira turma, na verdade ela tem algumas horas a mais, e isso já vem, né, de um feedback que a gente recebeu dos alunos da primeira turma, e, enfim, da nossa própria vivência como professores dentro de sala de aula, a gente percebeu algumas coisas que poderiam ter mais espaço e outras menos, né, para fluir, porque, claro, uma proposta inicial é sempre, antes de tudo, um laboratório, a gente está experimentando, apesar de toda pesquisa, tem um componente que é o inusitado, a gente não sabe se efetivamente como vai funcionar isso com o grupo, mas, como eu ia dizendo, eu sou bastante orgulhosa dessa grade. A gente, no momento, em 2018, eu entrei no Instituto de Artes em janeiro de 2018, e no segundo semestre a gente começou a montar esse curso, foi feita uma pesquisa dos cursos que haviam disponíveis do Brasil Curadoria. Naquele momento, a gente tinha uma graduação em São Paulo, em curadoria, e nós tínhamos mais 2 ou 3 especializações em curadoria, também no eixo Rio São Paulo, né? E não tínhamos nada além disso. Então, a gente, além de se debruçar sobre a grade de disciplinas desses cursos e as súmulas dessas disciplinas, a gente fez uma pesquisa também em termos internacionais, a gente pesquisou em instituições nos Estados Unidos, em Nova York, né, no Bard College, a gente pesquisou na Central St. Martins, em Londres, a gente pesquisou também, enfim, num curso de especialização no Porto, em Portugal, em curadoria, nós olhamos para a grade do The Apple em Amsterdã, a gente olhou assim para realmente as instituições referências em cursos de curadoria ao redor do mundo. Claro, né, a gente almeja o que acontece lá e fez uma adaptação bastante interessante para a nossa realidade. Dentro dessa pesquisa, além disso, a gente conversou com alguns curadores bastante experientes. Bruna, está visualizando? Já visualiza? Não estamos visualizando. A gente conversou com alguns curadores bastante experientes, a Ana falou ali, né, de bagagem. Eu não venho das artes visuais originalmente, só para vocês entenderem, a minha formação original é em comunicação social, eu fiz uma especialização em museologia e patrimônio cultural no Instituto de Artes, depois fiz um mestrado em antropologia sobre o sistema da arte, sobre a Bienal do Mercosul, e acabei fazendo meu doutorado sobre o sistema da arte, processo de legitimação e valoração da arte, sobre questões de feiras e mercado de arte, ali no Instituto de Artes da URGS. Mas eu tenho uma bagagem profissional que, para além de atuação como curadora, nos últimos, desde 2014, eu também tenho uma ampla experiência como na área da produção cultural. Eu fui coordenadora de produção de bienais do Mercosul, etc. e tal. E, enfim, dessa convivência profissional, eu acabei conversando com alguns curadores que eu considero
referências na área e perguntei para eles o que teria faltado para eles em termos de formação, o que eles gostariam de ter tido acesso em termos de formação, né, se eles hoje fossem começar e adentrar na área. Então, essa junção de uma pesquisa... Desculpe, agora visualiza? Agora sim, Ana. Ah, tá. Essa junção de uma pesquisa mais formal, com que essas instituições de ensino estavam disponibilizando em termos de Brasil e exterior, mas esse contato com esses curadores nos fez propor, então, a grade que vocês veem aqui, um pouco adaptada para a segunda edição, mas basicamente, creio que 85%, 90% da grade é a mesma. Vamos falar assim rapidamente, né? Nós temos essas disciplinas introdutórias, que a professora Ana Haddad, Estudos Curatoriais e Projetos Expositivos, que está acontecendo agora com a segunda turma. Eu sou responsável, então, por pela minha bagagem e pesquisa, essa disciplina de Sistema da Arte, Equipamentos Culturais, Colecionismo e Mercado. É uma disciplina, eu sou suspeita para falar, já que eu ministro, eu considero muito importante, é uma disciplina que a gente não encontra na maioria dos cursos voltados à atuação na área de curadoria, mas a gente entende que é essencial, justamente por aquilo que a Ana vinha falando no início da fala, entender a atuação do curador como, assim, baseada em processos de negociação constantes. Então, para que essas negociações se efetivem, a pessoa, o profissional tem que saber onde ela está, com quem que ela está lidando, como, né, que as regras do sistema funcionam, para ela conseguir navegar melhor entre instituições públicas, privadas, espaços independentes, editais e etc. Nós temos, então, essa disciplina de arte contemporânea, seminários de história e crítica, nós temos 2 disciplinas de tópico especial, 1 e 2, que são justamente disciplinas nas quais a gente tem um pouco mais de maleabilidade em relação ao conteúdo, porque nós trazemos convidados para fazer falas. Então, dentro dessa disciplina, nós tivemos a nossa aula inaugural, há 2 semanas, que nós convidamos a professora da UFPR, a Fabrícia Jordão, justamente para falar sobre curadoria num âmbito de um pensamento, uma compreensão decolonial. A gente entende que esse é um assunto muito importante no momento. Então, assim, a gente vai vendo quais são os assuntos, né, que merecem atenção ou que podem complementar o conteúdo das disciplinas, e a gente vai convidando pessoas ao longo desse semestre para conversarem com os nossos alunos, apresentando seus projetos curatoriais e colocando isso em discussão. Nós temos também a disciplina de História das Exposições. Eu considero essa disciplina fundamental. Na conversa com os curadores que eu falei para vocês, eles falavam assim, bom, é muito difícil, né, ensinar curadoria. Eu acho que a forma mais interessante de ensinar curadoria, ou ensinar as formas de se pensar em termos curatoriais, é olhando para projetos, né? A gente é trabalhando em cima dos exemplos. Então, assim, é traçando o perfil de algumas exposições, obviamente, canônicas, entendendo por que elas se tornaram canônicas e como essas exposições influenciaram outras que vieram a partir daí, a gente chega no hoje, inclusive, tentando criar possibilidade de ruptura de algum desses cânones, né? Então, essa disciplina de História das Exposições é para embasar a ascensão da figura do curador, né, que basicamente ele é esse maestro que orquestra esse grupo de pessoas ao redor das exposições, mas também que a gente consiga olhar para diferentes modelos expositivos ao longo do tempo e entender como essas alterações foram se dando. Nós temos uma disciplina de práticas curatoriais expandidas e projetos educativos, que é justamente para a gente pensar a curadoria para além da exposição, apresentando, além de questões educativas, residências, catálogos, eventos, ou seja, né, pensar a curadoria também um pouco para além das artes visuais, é possível nesse contexto a gente fazer isso. Tem essa disciplina que eu tenho um carinho por ela, eu divido ela com a professora Edu Vera, de contato com artistas, estúdio visits e obras comissionadas. Essa disciplina a gente não encontrou em lugar nenhum, em grade nenhuma, mas foi também a partir de conversas com alguns curadores que elas surgiram, assim, a gente perguntando, bom, mas qual é a base, né, do trabalho de um curador? O que não pode faltar? Da onde nasce? Eles falaram, bom, nasce do contato com artistas. Um bom curador tem que saber frequentar um ateliê de artista, tem que saber conversar, tem que saber entender o trabalho do artista, e a partir disso, então,
muitas vezes, inclusive, acompanhar a criação de novas obras, né, junto a instituições, a projetos editais, o comissionamento de obras. Então, nesse contexto, essa disciplina foi inserida aqui. Nós temos as disciplinas de projeto curatorial, de laboratório de projeto curatorial e de expografia e montagem de exposições, que eu não vou falar, porque a professora Ana, em breve, além de falar, vai mostrar algumas imagens do belo trabalho que foi feito com a primeira turma. Em conjunto, a disciplina de textos críticos curatoriais, que forneceu, então, os textos, né, relacionados com esses outros laboratórios para a exposição que foi feita, a disciplina de produção cultural e gráfica, para entender um pouco das engrenagens do funcionamento de projetos, uma disciplina de curadoria em arte e tecnologia, o tópico especial 2, e então um workshop de metodologia e seminário de TCC, que essa foi uma inclusão para a segunda turma, que nos pareceu, enfim, fundamental o acompanhamento mais de perto dos alunos, para que, ao final, então, a especialização, além da gente exigir ter como demanda, né, porque o aluno se forma especialista em práticas curatoriais, trabalhos finais de cada disciplina, existe também a entrega final de um trabalho de conclusão de curso, que pode ter um âmbito mais acadêmico. Para essa turma, foi uma monografia dentro da área dos estudos, né, abordados ao longo do curso, ou então um projeto curatorial. Esperamos que vários deles a serem executados em breve. Então, essa foi uma adição para a gente conseguir fazer um acompanhamento mais de perto dos alunos. Acho que já falei demais, mas eu me empolgo em relação a essa grade, porque eu gosto muito dela. Fala bastante interessante. Vou passar a palavra para a Ana, então. Bom, seria estranho se nós tivéssemos criado uma grade de disciplinas pela qual não fôssemos apaixonadas de alguma maneira. Claro que nós temos essa segunda grade, essa grade que apresentamos aqui, já é resultado de algumas modificações, reflexões que tomamos a partir da experiência com a primeira turma, porque sempre, isso também é uma coisa importante, um aspecto importante, nós mantemos com o grupo de estudantes, alunas e alunos, uma constante troca, feedbacks, em relação a como eles estão vivenciando essas diferentes disciplinas. Tanto que fizemos algumas modificações, alguns arranjos. O curso, na primeira turma, como ele começou em 2019, em março, nós tínhamos o curso durando o primeiro semestre de março, o primeiro semestre de 2019, o segundo semestre de 2019. O primeiro semestre nós pensamos com disciplinas mais teórico-reflexivas, que dariam base, fundamentação teórica ao trabalho mais de laboratório que aconteceu no segundo semestre. Nesta segunda turma, até pela situação que estamos vivendo, decorrente da pandemia, enfim, estamos trabalhando no modo online, nós expandimos um pouco mais o trabalho, essa parte das disciplinas, elas estão sendo mais espaçadas e vamos utilizar os 3 semestres. A Bruna ressaltou essa parte dos tópicos especiais e na turma passada nós convidamos curadoria em artes cênicas, na área de cinema e vídeo, literatura. Festival de literatura, curadoria de festival de literatura. Bom, eu não sei, Robson, bom, nós temos mais um tempo até para eu me organizar aqui, não é? Não sei, tu nos sinaliza aqui. Temos sim, Ana. São 11 horas ainda, é possível sim. Tá, então, para até dar tempo da gente conversar. Bom, então, eu vou trazer aqui um pouco do que nós realizamos nessas 2 disciplinas, porque elas foram disciplinas conjugadas, de laboratório curatorial, e são essas 2, não é? A de laboratório de projeto curatorial e a laboratório de expografia e montagem. Essas 2 disciplinas aconteceram no segundo semestre, e a proposta era, desde que pensamos no projeto do curso, era de lançar mão desse tipo de trabalho, dessa experiência,
que tínhamos realizado, que eu vinha realizando ao longo já de, enfim, praticamente 20 anos dentro da graduação, isso é muito importante de sinalizar, com as turmas de laboratório de museografia, ou seja, propor que o grupo composto de 27 estudantes, realizasse um projeto curatorial. Bom, isso foi, na realidade, nos lançarmos a um desafio, porque realmente é muito diferente desenvolver um projeto dentro de um curso de graduação, no qual os estudantes, alunos têm um tipo de engajamento, têm um tempo, têm uma disponibilidade de trabalho, trazem também, digamos assim, um tipo de experiência, um tipo de vínculo profissional, tem um tipo de imagem pública. Me parece que estão, até na sua grande maioria, pela juventude, não só a juventude cronológica, mas dentro do sistema de arte, talvez mais abertos à possibilidade de errar, de fracassar. Porque quando você inicia um projeto como esse, pode parecer estranho que eu venha dizer isso aqui, mas temos que estar abertos ao fracasso. É um pouco estranho, mas é isso, não é? Porque quando você lança uma proposta como essa, você não pode ter muita certeza, você não sabe o que vai acontecer lá no final, por mais que você projete, planeje e tal. Enfim, desde o início do ano, eu havia proposto, estabelecido uma parceria com uma instituição pública de Porto Alegre, que é a Pinacoteca Rubem Berta, que tem um espaço, um sobrado. Eu não trouxe fotos externas aqui do sobrado, trouxe o endereço do site, que vocês, se quiserem, vão poder pesquisar. Mas, enfim, fica no centro de Porto Alegre, no centro histórico de Porto Alegre, ou seja, relativamente perto, para quem não conhece Porto Alegre, o Instituto de Artes da URGS fica no centro histórico de Porto Alegre, e essa instituição também, caminhando algumas poucas quadras, é perto de você ir de um lugar para o outro. É uma instituição que tem um sobrado, então, uma sala bastante bonita, bem adequada, e tem também um acervo, que é formado por duas coleções. Uma delas são doações, são coleções que foram incorporadas, e essas coleções têm um perfil basicamente constituído por pinturas, gravuras, desenhos, enfim, obras bidimensionais, na sua grande maioria, e com recorte basicamente modernista. Enfim, tem algumas obras de Pedro Américo, Almeida Júnior, temos também Portinari, obras, enfim, esse era o perfil, era o recorte. E, enfim, nos lançamos a esse desafio de 27 profissionais trabalharem em um único projeto. Logo, fomos, como fazer isso, como começar e como trabalhar, começando em agosto um projeto, tendo o acervo como elemento disparador, como construir com um grupo de 27 pessoas um projeto que fosse coerente, que atendesse às expectativas do grupo, que eram também diversificadas, nem todos pensavam da mesma maneira, as concepções de arte, as concepções de curadoria, as concepções de como abordar um tipo de acervo que trazia essa marca modernista, formal, que lidava com determinadas concepções e noções ancoradas num determinado momento político e econômico do Brasil, como trazer isso para o contemporâneo. Essas percepções, num grupo de 27, enfim, estudantes, mas que já tem uma trajetória consolidada dentro do campo, se manifestou de imediato como algo muito complexo, muito difícil. Chegar exatamente... essa negociação de expectativas se revelou algo
assim, que em vários momentos ameaçava não se chegar a algum tipo de denominador comum. Tivemos uma questão muito boa, muito positiva, que a coordenação de artes plásticas, essa coleção é vinculada ao município, nos deu carta branca. Em nenhum momento, até que a exposição estivesse sendo montada e a lista de obras fosse colocada lá, ninguém nos perguntou o que queríamos fazer, o que íamos fazer, que tipo de abordagem teríamos em relação a esse acervo. Tivemos carta branca total. Isso, claro, confesso que é raro, não é? Que seja dada assim, uma completa carta branca, mas nós recebemos essa carta branca. E, bom, a primeira questão que surgiu era exatamente que esse acervo, marcado por essa questão, né, esse viés modernista, uma predominância de artistas, homens, brancos, pudesse ser colocada em discussão a partir de uma perspectiva decolonial e pudesse ser, de alguma maneira, estabelecido um diálogo, uma conversa com artistas contemporâneos convidados. Isso gerou também toda uma tensão, porque chegamos à conclusão que estávamos propondo um questionamento em relação a este acervo, pensando questões identitárias, pensando bastante essas questões identitárias a partir de um pensamento decolonial, quando, olhando ali para aquele grupo dentro da sala de aula, também nos percebíamos todos brancos e brancas. Era uma discussão que nos colocávamos, quer dizer, temos este lugar de fala, como é que nós vamos reportar essa questão? Bom, aí, claro, eu me alongaria muito se fosse entrar em todos os elementos desse debate, mas nós nos debatemos muito em relação a isso. Como fazer a crítica a um acervo que, na verdade, nos foi ofertado e nos foi dado carta branca. Nós éramos, de alguma maneira, convidados na casa de alguém, e como íamos lançar essa proposta. Por fim, chegamos à conclusão, não é? Eu fui lançando questões, começamos estudando o acervo, avaliando o acervo, pensando como colocar esse acervo, chegamos à conclusão de que seria muito difícil ter um denominador comum, acabamos estabelecendo 3 grupos, se criaram, né, dentro daquele universo de 27 pessoas, surgiram 3 grupos diferentes. Esses 3 grupos lançaram propostas, de alguma maneira, com uma especificidade que acabaram por resultar em 3 núcleos expositivos: cotidiano, decolonial e retratos, foi o nome que a gente deu, assim, de maneira mais genérica. E, por fim, havia toda uma discussão sobre... O título da exposição acabou sendo um pouco profético, mas havia toda uma discussão sobre o que resultaria, o que sobrava de uma exposição depois que ela era montada, apresentada ao público, e depois desmontada, aquele era um evento temporário, o que ficava de pensamento para as pessoas, de reflexão, e mesmo dos nossos acervos públicos, o que restava desses acervos, e chegamos nesse título, O que Resta Após. Claro que tem um jogo de palavras aqui, com o que resta após, pós também de pós-graduação, pensando, não é, no que nós estamos vivendo hoje, chegamos à conclusão de que o título era profético. Bom, e um dos nossos professores, que é também designer, o Sandro K., ficou responsável por fazer a parte visual do nosso material, e elegemos 2 obras referenciais para trabalhar e para fazer esse tipo de mescla que vocês veem aqui, e eu vou passar aqui, então, mais brevemente. Aqui vocês têm algumas cenas da nossa sala de aula, aqui os nossos colegas, o Sandro K. e a Camila Schenkel lá ao fundo. Nós fomos fazendo trabalhos de laboratório constantes, trabalhando a partir de obras do acervo, chama-se Pinacoteca Rubem Berta, então escolhemos em primeiro lugar o retrato do Rubem Berta, que, enfim, é
o patrono um dos patronos dessa coleção, que pertencia ao Chateaubriand, e que o Chateaubriand exatamente distribui parte dessas coleções ali pelos anos 60, com o propósito de criar museus regionais. Então, nós estudamos todo o surgimento desse acervo, e aqui vocês têm também o site da Pinacoteca, que é muito interessante, no site da Pinacoteca, porque essa era uma facilidade que nós tínhamos, que era poder inicialmente pesquisar e trabalhar todo o acervo em sala de aula, investigando, estudando online, tá? Que era o nosso primeiro passo, e o que eu encontrei para que o grupo pudesse trabalhar era que eles se dividissem em grupos por afinidades filosóficas, ideológicas e conceituais, e a partir dali montassem projetos dentro de uma determinada linha para discutir o acervo. E eu lancei uma palavra-chave para que eles explorassem, que era um texto do Anthony Giddens, no qual ele discute a questão da modernidade, e ele vai trabalhar com o conceito de confiança. Então, também não vou me alongar sobre essa parte mais, digamos, filosófica do trabalho, mas nós exploramos bastante esse conceito de confiança, tanto do trabalho de confiança que deveria ser construído dentro do nosso grupo, como laboratório, quanto essa ideia de confiança que é subjacente ao projeto moderno, confiança no progresso, confiança nas instituições, daí vem o título que resta após, né? Confiança nas instituições, confiança no progresso, confiança no sucesso tecnológico, enfim, todas aquelas ideias que estão na base da modernidade e também do modernismo e do modernismo brasileiro em especial, e como que tudo isso se quebra, de alguma maneira, no contemporâneo, né? Essa quebra da ideia de confiança. Claro, estou resumindo muito aqui, mas a partir do site, então, nós fomos desenvolvendo constantes aproximações, trabalhos de grupo. Aqui vocês têm uma cena das nossas aulas, discutindo estas questões, discutindo estas obras e estes projetos a partir dos núcleos, e fazendo constantes aproximações, até chegar também aos artistas convidados. A partir daí, então, fomos a fazer visitas ao acervo. Aqui é uma cena, é uma imagem da reserva técnica da Pinacoteca Rubem Berta, porque uma coisa é você escolher, olhar obras no site, ver imagens, e outra coisa muito diferente é você bater o olho na obra, olhar o espaço expositivo, tinha ainda outra exposição montada, escolher as paredes fundamentais, definir quais espaços cada um desses 3 núcleos operaria, e como que teríamos, apesar de termos 3 núcleos com propostas um pouco diferentes, que tivesse uma continuidade, fosse vista como uma única exposição, e não como 3 exposições separadas, como 3, enfim, que não conversassem entre si, já que eu pessoalmente trabalho com isso, e acho que os colegas todos do nosso grupo trabalham com essa ideia. A curadoria, ela se manifesta na montagem, na narrativa espacial. Bom, aqui trabalhando, não é? Aqui vocês veem já uma obra do Caribé, que foi um dos artistas escolhidos para a exposição. Aqui vocês têm uma lista. Bom, eu depois vou deixar aqui o link do nosso site, posso Deixa até... que eu faço isso, Ana, eu coloco aqui no chat. No chat. Eu faço isso, pode deixar. E vocês podem baixar, né, nós temos para download gratuito, no nosso site, o catálogo da exposição, onde estão os textos, toda essa proposta, o texto sobre o projeto da expografia, as imagens. Aqui vocês têm uma noção dos artistas, e nós optamos também por colocar no catálogo, isso aqui é um print da
da página do catálogo, colocar os nomes todos dos artistas por ordem alfabética, sem separar os artistas que eram do acervo em relação aos artistas convidados, os artistas externos, né, que foram convidados, que aceitaram convidar. Bom, depois de todo esse trabalho de cunho mais teórico, reflexivo, filosófico, político, desse embate todo, nós chegamos, então, a um projeto, a uma lista de artistas, uma lista de artistas convidados, e passamos para o segundo laboratório, que era o laboratório de montagem, e passamos, então, a trabalhar lá no espaço da Pinacoteca Rubem Berta, da galeria mesmo, e todo o trabalho foi feito pelo grupo, tanto o trabalho de escolha, de seleção, bom, evidentemente, o trabalho curatorial, quanto o trabalho da montagem, evidentemente que contratamos um montador profissional, contratado, até porque tem algumas questões de manuseio das obras, mas o grupo, e também teve um grupo que estava mais voltado ao trabalho da expografia, porque você não pode ter 30 pessoas mexendo em um acervo de obras, evidentemente, não é? Mas nós estávamos lá, trabalhamos durante uma semana, um pouco mais de uma semana, praticamente moramos dentro da Pinacoteca para proceder ao trabalho de montagem. Aqui vocês têm uma ideia dos espaços, da montagem, são 3 salas, e cada um dos núcleos foram explorando essas questões, até pelo adiantado da hora eu não vou me ater tanto a cada um dos aspectos de cada um desses projetos, mas vocês podem ter uma ideia do trabalho de montagem, aqui um trabalho esse é um trabalho do Terus, não, esse não é um trabalho do Terus, agora me escapou. Mas, enfim, eram 3 salas, é possível entrar por aqui tinha uma primeira sala aqui para lá, essa primeira sala tinha uma série de janelas que abriam para a rua, que é uma rua arborizada, então esse aqui era o núcleo chamado cotidiano, do qual tinha uma série de trabalhos do acervo, que lidavam com essa questão da cidade, da paisagem, e que faziam conexões com artistas, fotógrafos, em sua maioria, e de vídeo. Fizemos aqui um jogo interessante também, os alunos fizeram esse trabalho, que era logo na entrada da exposição, as 2 obras que nós escolhemos como referenciais para essa discussão do decolonial, que era o retrato do Rubem Berta, que é o patrono da Pinacoteca, que vocês vão ver logo na sequência, onde é que ele está. Está aqui o Rubem Berta. Bom, essa figura do homem branco, aí tem essa questão também, ele é o patrono. Nós optamos, ele fica dentro dessa sala, que é a sala do núcleo decolonial, ele fica de costas e fica pendurado nessa janela. Isso exigiu uma certa reflexão e um trabalho de montagem, porque também era interessante essa questão de mostrar o fundo do quadro, e que ele estivesse de costas, virado para aquela janela, você só podia ver o Rubem Berta estando fora do espaço de exposição. Logo aqui, nessa entrada, uma pintura do João Farion, que é um artista referencial para a história da arte no Rio Grande do Sul, e ele retrata essa figura também da Inge Gerdau. É uma pintura de 1943, é uma mulher branca, nomeada, faz parte de uma família de origem alemã tradicional de Porto Alegre. E nós também, cada núcleo tinha um texto adesivado que fazia uma especificação e apresentava brevemente ao público as suas questões. E do outro lado, esse é o trio das obras escolhidas para essa apresentação, aqui o Rubem Berta de novo. E do outro lado, então, está do Di Cavalcanti, uma pintura, como vocês
aqui, ela é também mais ou menos das dimensões do trabalho, da pintura do Farion, da Ingrid Gerdau, cujo título é Mulata, e que apresenta, então, uma mulher negra. Aqui tem do lado um trabalho em QR Code da Renata Sampaio, que é um áudio que discute essas questões raciais também, e aqui é todo um núcleo que vai trazer essas questões identitárias, decoloniais, de uma maneira mais específica, está nessa parte de cá. Esse núcleo aqui do miolo vai trabalhar uma série de retratos, e esses retratos vão ser explorados por um dos alunos, que ele trabalhou com um grupo de estudantes, ele é professor, e trabalhou com um grupo de estudantes de ensino médio e fundamental, produzindo memes a partir desses retratos. E esses memes, depois vai aparecer lá, agora eu estou dando uma... Aqui vocês veem essa parede, e no próximo slide, como vocês podem ver aqui, pelos trabalhos da Fernanda Brum, essas 3 cabeças, aqui vocês veem o outro ponto de vista, com uma escultura do Guma, do Leandro Machado, enfim, algumas pinturas e retratos que raramente eram expostos. Nós tivemos também essa preocupação. O Leandro é um artista que se apresenta, não é, como afrodescendente, e que essa discussão está no seu trabalho. Ele é um dos artistas convidados. Aqui vocês têm uma outra vista daquela primeira cena já montada com a outra parte da exposição, que é a exposição Cotidianos, no qual nós achamos importante abrir as janelas e apresentar essa parte da coleção que lida com paisagem e representações da natureza, fazendo essa conversa com o espaço da rua. Esse aqui é um vídeo interessantíssimo do Felipe Pereira Bastos, que mostra também questões de periferia, urbanas, enfim. Não é? Aqui tinha toda uma mescla entre pinturas do acervo e fotógrafos, artistas fotógrafos. Aqui um outro ponto de vista dessa mesma sala. Bom, enfim, aqui essa sequência de pinturas, que é Batista da Costa, Pedro Américo, Almeida Júnior. Essas pinturas foram apresentadas aos estudantes de um desses nossos alunos, que é professor de ensino fundamental e médio, e ele fez todo um trabalho durante esse período, e os alunos produziram esses memes, e esses memes depois foram digitalizados e apresentados nessa sala, que fica aqui para dentro, nesses tablets, e ficava passando. E aqui também, junto desse trabalho, tinha uma TV, um vídeo que ficava no chão, com uma performance de um artista, uma performance para a câmera, uma performance encenada, que também discutia com essa questão da ironia e da paródia. Uma outra imagem. Aqui, para finalizar, uma foto do grupo, no dia da abertura, só para vocês nos verem também. Esse era o grupo, que no fim estava bem feliz no dia da abertura. Foi um evento muito lindo. Foi. Cá estamos nós duas, Bruna, eu e você. Os demais professores, o Francisco Dalcol, quem mais está aqui? A Camila Schenkel. Bom, e o resto, aqui é o grupo dos estudantes, todos da nossa turma, para vocês terem uma ideia, aqui é o pátio ali da Pinacoteca. Bom, aqui é uma imagem, a equipe de docentes. O nosso grupo é um grupo pequeno, e eu acho que ele funciona muito bem, por ser exatamente um grupo pequeno, pelo menos essa é a minha experiência, porque funcionamos realmente como uma equipe. O que mais? Acho que é isso. E aqui, não sei, Bruna, tu gostaria de acrescentar alguma coisa em relação
a essas questões. Aqui nós temos os nossos contatos. Não, eu acho que a única coisa que eu gostaria de acrescentar, tomando um pouco agora, depois dessa tua linda explicação sobre o processo, metodologia e implementação desses laboratórios, é dizer que, simultaneamente a esses laboratórios, os alunos estavam realizando o laboratório de textos críticos curatoriais, e a disciplina que envolve o professor Sandro K., né, que é de produção cultural e de produção gráfica. Ao mesmo tempo, o laboratório de textos críticos curatoriais foi sendo conduzido para que os alunos produzissem textos para a exposição e sobre as obras escolhidas, né? Ou seja, não é trabalhando hipoteticamente num projeto, né, que pudesse vir a acontecer, mas organizando e produzindo para este projeto específico. E tivemos, então, a produção desse catálogo, que eu já disponibilizei o link aí para vocês, porque nós entendemos que a parte de produção gráfica de uma exposição é fundamental, ou de qualquer projeto, porque na maior parte das vezes a gente está lidando com eventos, e os eventos passam, mas a memória do projeto é o que fica. Logo, né, essa parte ela tem que ser pensada também em termos curatoriais e ser organizada ao longo do processo expositivo, concomitantemente, em diálogo, né, e não uma coisa que acontece ao final. Então, só para dizer que as disciplinas estão amarradas nesse sentido e foram sendo construídas de forma complementar. Acho que seria o mais, né, a finalização dessa tua explicação aí, Ana. E eu acho que agora, depois dessa fala, fica mais inteligível essa arte do cartaz, que nós escolhemos para cartaz, para catálogo, porque que ela foi, né, em termos de design, realizada pelo Sandro K., mas a partir de opções curatoriais, das opções curatoriais do grupo, do coletivo. A escolha, então, de mesclar, através de um tipo de quebra-cabeça, as duas figuras, da pintura da mulata, chama-se assim, este é o título do trabalho, do Di Cavalcanti, e do retrato do Rubem Berta. São aquelas duas imagens que são, de alguma maneira, mescladas aqui. Elas vão se mesclando, e nós fomos trabalhando até chegar numa solução que nos parecesse interessante, guardasse alguma referência, e esse, então, por isso, essa imagem. E também o título, que traz todas essas, de alguma maneira, essas reflexões, tanto sobre as noções de confiança, do projeto moderno, modernista, da falência desse projeto. Enfim, é isso. Deixa eu fechar aqui a nossa apresentação.